Muita gente tem dificuldade e erra esse tipo de questão por não perceber um detalhe importante relacionado aos sinais da operação dessa expressão numérica. Aqui nós temos 7 mais 3 vezes 5 menos 4. A pessoa mais desavisada pode começar resolvendo 7 mais 3 e falar, é 10. 10 vezes 5, 50. 50 menos 4, 46. E isso está totalmente errado. A resposta não é 46. Vamos então ver como resolver isso de maneira correta para você nunca mais errar uma expressão desse tipo. Quando temos uma expressão numérica 5 que tem relacionado as operações de multiplicação, adição e subtração, nós temos que usar uma regra que se chama pendas. Primeiro nós resolvemos os parênteses da expressão, depois os eventuais expoentes, depois a multiplicação e a divisão na ordem que aparecem e finalmente a adição e subtração na ordem que aparecem. Nesta expressão numérica nós não temos nem parênteses nem expoentes, mas nós temos multiplicação e nós temos adição e subtração. Seguindo a ordem, nós começamos daqui para baixo, vamos primeiro fazer a multiplicação. Assim, nós copiamos o 7 mais, agora nós fazemos 3 vezes 5, que é 15, e copiamos o menos 4. Agora sobrou só a adição e subtração. Vamos fazê-las na ordem que aparecem. Fazemos então primeiro 7 mais 15, 22, nós descemos o 4, e aí 22 menos 4 corresponde finalmente a 18. Isso quer dizer que a resposta dessa expressão numérica aqui é 18, o que corresponde à alternativa C. Quanto é 10 dividido por 2, abre parênteses, 2 mais 3? Temos aqui as alternativas, nós temos que prestar atenção primeiramente como a estrutura da expressão numérica foi montada. Veja aqui que esta expressão numérica tem um parênteses aqui. A primeira regra que nós sempre precisamos saber é que numa expressão numérica nós primeiro devemos resolver tudo que está dentro dos parênteses e só depois resolver o resto da expressão. Então o resto eu vou esquecer e vou só fazer o que está dentro dos parênteses. Dentro dos parênteses eu tenho 2 mais 3. 2 mais 3 costuma ser 5. Portanto, eu vou copiar todo o resto aqui. E aí, dentro dos parênteses, tenho 5. Só que observe que eu tenho 2 e os parênteses vêm logo em seguida. Quando eu tenho uma situação dessa, isso quer dizer que aqui no meio, esse 2 vai estar multiplicando tudo que tiver dentro dos parênteses. Portanto, isso aqui na verdade significa 2 vezes os parênteses que nós acabamos de descobrir que vale 5. Agora nós ficamos com uma expressão que tem divisão e multiplicação. Quando temos uma situação desse tipo, basta a gente resolver as operações na ordem que aparecem. Nós primeiro precisamos resolver a multiplicação e divisão e depois resolver a adição e subtração. Só que nessa questão aqui nós não temos adição e subtração para a gente se preocupar. Menos mal, né? 10 dividido por 2 vai corresponder a 5. Ficamos, portanto, com 5 vezes 5 e isso corresponde a 25. Portanto, a resposta dessa questão é a que está indicada na alternativa C. Quanto é 18 menos 3 vezes 5 mais 1? Para resolver essa questão, nós temos que observar a ordem das operações. Numa expressão numérica, primeiro fazemos sempre a multiplicação e só depois as adições. Portanto, nessa expressão aqui, temos que fazer primeiro 3 vezes 5. 3 vezes 5 corresponde a 15. Agora, nós copiamos os outros valores. Então, fica 18 menos 15, que a gente acabou de calcular, mais 1. Porém, agora nós temos dois sinais, menos e mais. Nesse caso, nós fazemos eles na ordem que aparecem. Portanto, vamos fazer aqui da esquerda para a direita. 18 menos 15 é 3. E 3 mais 1 vai corresponder a 4. Portanto, isso significa que o valor dessa expressão numérica é 4, o que está indicado na alternativa A. Vamos então descobrir como faz isso aqui. Quando temos uma expressão numérica, nós temos que ficar muito atentos a elementos muito importantes dela, que são parênteses e a ordem das operações. Se uma expressão numérica tiver parênteses, por exemplo, se é parênteses aqui, supostamente, o que vai acontecer? Eu tenho que fazer, primeiramente, as operações que estão dentro dos parênteses, independentemente de quais sejam, para depois fazer as operações que estão fora dos parênteses. Mas, nesse caso, na nossa expressão, nós não temos parênteses. Só temos os sinais e os números colocados um depois do outro. Então, o que será que a gente tem que fazer nesse caso?
Nessa situação, nós temos que ver a ordem de precedência das operações. Mas que raios é isso, afinal? Bom, alguém disse que a multiplicação e a divisão, acho que o professor achou que a divisão e a multiplicação são mais legais, tem que ser sempre resolvidas primeiro, antes da adição e da subtração. Então, quando eu tenho uma expressão numérica assim, só com os valores soltos, eu tenho que sempre fazer primeiro a multiplicação e a divisão, na ordem que aparecem, e depois só fazer a subtração e a adição que sobraram. Ou seja, nessa expressão numérica aqui, olha só, nós temos o sinal de mais, vezes, dividido e mais um de mais. Então, como a multiplicação e a divisão elas saem na frente, você tem que fazer elas primeiro, eu não vou começar fazendo 7 mais 7, e sim vou começar fazendo 7 vezes 7. Legal, então eu posso começar fazendo 7 vezes 7. Quanto será que vai dar isso? 7 vezes 7 é 49. Agora eu baixo o 7 aqui, somo 7 mais 49, copio dividido por 7, continuo com mais 7 aqui. Agora, novamente, temos a adição e a divisão. Temos que fazer primeiro a divisão. Então vamos fazer aqui 49 dividido por 7, o resultado disso vai ser 7. E aqui eu copio o resto. Então vai ficar 7 mais 7 mais 7. E agora, como eu tenho apenas adições, basta eu somar todos os valores. 7 mais 7 é 14, e o 14 mais 7 vai corresponder a 21. Portanto, a resposta para esse desafio aqui é 21, que é a alternativa A. Então esse truque, essa dica é muito importante na hora de resolver problemas e desafios de matemática como esse. Qual é o valor de 6 dividido por 2 vezes 1 mais 2? Será que é A1, B9, C5 ou D4? Muita gente erra esta questão porque confunde um fato muito importante que eu vou revelar para vocês agora. Então, antes de mais nada, se você gosta de resolver problemas de matemática dessa forma, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e também comente aí qual você acha que é a resposta correta para esse desafio. Você faria como essa questão? Vamos ver agora como que é o jeito certo de fazer isso para você não errar mais? Vejamos, temos aqui uma expressão numérica que envolve alguns sinais. Aqui o sinal de divisão, aqui o de adição e temos também esse parênteses aqui. O que muita gente não sabe é que quando nós temos uma expressão que tem um número e entre parênteses uma outra expressão aqui dentro, isso significa que esse parênteses está, na verdade, substituindo o sinal de multiplicação. É como se tudo que está aqui dentro do parênteses estivesse sendo multiplicado pelo 2. Então isso aqui é a mesma coisa que dizer 2 vezes 1 mais 2. Só que quando você escreve assim, você está falando que faz primeiro a multiplicação e depois a adição. Por isso que a gente coloca os parênteses. Nesse tipo de expressão numérica, nós temos que seguir a ordem de precedência das operações. Sempre fazemos primeiro as adições e subtrações na ordem que aparecem, fazemos operações dentro dos parênteses primeiro e depois fazemos as multiplicações e divisões na ordem que aparece. Então, para resolver essa expressão numérica, primeiro precisamos fazer isto aqui que está dentro do parênteses. 1 mais 2 é 3. Então, essa expressão aqui vai corresponder a escrever 6 dividido por 2. Aqui é como se tivesse o sinal de vezes. Então, é 6 dividido por 2 vezes 1 mais 2, 3. Agora, nós temos esta outra expressão que é equivalente a essa. E veja que nessa expressão nós temos dois sinais, o sinal de divisão e o de multiplicação. Como temos só divisão e multiplicação, e essas duas operações não têm ordem de precedência, no sentido que não fazemos uma antes da outra, nós simplesmente fazemos as contas na ordem que aparece. Então aqui nós começamos da esquerda para a direita. Podemos então fazer primeiro 6 dividido por 2, que vai corresponder a 3,
e pegar esse resultado que é 3 e multiplicar por 3. 3 vezes 3 corresponde a 9. Portanto, isso significa que a resposta para esta expressão numérica é 9, alternativa B.